Já ouviu falar sobre uma espada lendária? Uma arma que poderia marcar uma trama toda por ser poderosa, por ser estilosa, por ser algo único, como o cano de PVC que o Zero usa contra o Sigma? Existem diversos tipos de armas e hoje eu quero falar sobre algumas espadas que são realmente marcantes para desenvolver toda uma franquia, um personagem, uma história, ou por sua habilidade, ou por sua capacidade de desenvolver drama e personalidade para um jogo por completo. Trago aqui algumas das espadas mais épicas dos jogos. Olá ele! Fala jogador, eu me chamo José, esse aqui é o canal do Coveiro Man. A gente busca aqui desenterrar, enterrar vários assuntos nerds, games em geral. Hoje a gente vai falar de algumas espadas épicas, espadas que com certeza marcam uma franquia, dão toda a cara a um personagem e são muito estilosas. Se você curte esse tipo de conteúdo, curta, comenta e compartilha pra gente sair desse limbo. E bora pro vídeo. Série Mega Man X, a Z-Saber. Imagina você essa cena. No ano de 21XX, que é o ano que acontece a saga Mega Man X, robôs conscientes, caos está rolando à solta e um cientista simplesmente decide vou criar não só um robô, mas um dos mais estilosos da história. Esse doutor, nada mais nada menos, é Dr. Wily. Sim, aquele mesmo que vive dando problema. Foi aquele que criou o Zero. Só que Zero não veio de boa não. Ele era praticamente um chefe ambulante e junto com ele veio com a lendária Z-Saber. Ela nunca teve esse nome fixo. Esse jogo principalmente apareceu no Mega Man X3, mas é um nome marcante e que dá a ideia do poder dessa espada. O nome em si já vincula o nome inicial do nome do Zero, né, com a espada, e aí define o personagem, assim como o canhão define o que seria o X, a espada, a Z-Saber, define quem o Zero é. Agora pensa no seguinte, enquanto todo mundo estava com a arminha de tiro, o Zero chega com uma espada de energia. O desenvolvedor deve ter olhado e pensado o seguinte, né? E se a gente colocasse um samurai cyberpunk no meio de um jogo de tiro? E foi assim que surgiu o Zero. Deu muito certo. A Z-Saber nem começou como a estrela. Nos primeiros jogos ela era tipo aquele personagem secundário que aparecia pouco, mas roubava a cena. Como a gente pode ver, nos primeiros jogos a Z-Saber era hit kill ou dava um dano absurdo. Enquanto o X estava lá todo equilibrado, o Zero virou o caos controlado. A Z-Saber transformou o jogo inteiro, você não podia mais ficar de longe, você tinha que ir para cima. Olho no olho, lâmina na cara, era praticamente um teste de coragem. E aí que ela se torna marcante, porque a Z-Saber não é só uma arma forte, ela muda o jeito de jogar. Ela pega aquele jogador cauteloso e transforma em alguém que pensa, se eu morrer pelo menos foi tentando cortar tudo. E faz isso com muito estilo. Aquela lâmina verde brilhando, o som do golpe. A Z-Saber trabalha com uma ideia de recompensa. Você erra, parece que é uma vergonha. Você acerta, você vira o protagonista do anime praticamente. E o mais interessante é a origem dela. Com o tempo a Z-Saber ganha ainda mais importância, principalmente na série Mega Man Zero. Ela deixa de ser só uma arma e vira praticamente parte da identidade do Zero. Se tirar a Z-Saber, o Zero não é mais o Zero, ele só é um personagem com um cabelo loiro aí. E é isso. Ela ficou marcante por causa da jogabilidade frenética, né? Jogar com a Z-Saber também quer dizer que você tem que fazer golpes rápidos, você tem que ser preciso, você tem que tomar cuidado. Você não precisa se acovardar, se esconder. Pelo contrário, você vai para cima. Muito diferente da jogabilidade do X. A Z-Saber não é só famosa porque ela é forte. Ela é famosa porque faz você se sentir incrível, mesmo quando você claramente não é. E talvez seja exatamente por isso que a gente nunca esqueça dela. A Master Sword de Zelda, a espada mestra. Agora imagina o seguinte,
Você é apenas um garoto tranquilo vivendo sua vida, quando do nada o destino vira e fala: parabéns, você agora tem que salvar o mundo. Você não ganha um tutorial decente, mas ganha algo melhor. A lendária Master Sword, a espada Mestre, sim, a famosa espada de Link, direto do universo de Legend of Zelda. Mas calma, ela não é qualquer espada, ela é tipo aquela pessoa seletiva que você tenta puxar conversa e ela ignora, porque a Master Sword simplesmente não funciona para qualquer um. É tipo aquela lenda de Excalibur que só tem o herói ou o rei lendário que pode retirá-la. No caso aqui é o Link do jogo Zelda. Você pode ser forte, corajoso, bonito, mas se não for digno, ela basicamente olha para você e fala: hoje não. Agora pensa na pressão. O cara chega lá, todo confiante: eu vou puxar a espada. Tenta e nada. E aí vem esse rapazinho aí, que você tá vendo na tela, que parece que não tem bíceps, parece que não malha todo dia, e consegue retirar ela com facilidade. Imagina Ganon, que é o grande vilão do Link, olhando para esse rapaz, falando assim: rapaz, esse cara conseguiu tirar essa espada e eu não consegui, como assim? E quando o Link puxa a espada ainda, né, de um jeito simples, sai luz, tem musiquinha, épica tocando, e aí você entende automaticamente, né, agora o jogo começou de verdade. A Master Sword é conhecida como a espada que repele o mal, ou seja, não é só estética, ela foi feita para resolver o problema. Principalmente quando o assunto é aquele velho conhecido, o Ganon, que é o vilão da trama. E vamos ser sinceros, todo jogo de Zelda tem aquele momento clássico. Você tá cansado, já sofreu, já apanhou, aí finalmente consegue a espada, a mestre de todas as espadas. E nesse momento você pensa: agora ninguém me segura. Diferente de outras espadas gigantes ou exageradas, a Master Sword é simples, elegante, clássica, quase educada. Ela não precisa provar nada, é tipo outras espadas, né? Olha como eu sou poderosa. Só a aparência dela, né? Ou só por ela ser quem ela é, já impõe respeito. E o mais interessante é que ela não é só uma arma, ela faz parte da história, da lenda do destino. Ela aparece em vários jogos, sempre ligada ao herói, ao mal e aquele ciclo infinito de treta que nunca acaba. E mesmo assim, toda vez que ela aparece, dá aquele arrepio, porque você sabe, se a Master Sword está na jogada é porque a coisa ficou séria. Então, no final das contas, a Master Sword não é só famosa porque é forte, ela é famosa porque representa o momento que o jogador deixa de ser aventureiro e vira herói, mesmo que 5 minutos depois você caia no buraco sem querer, mas com a espada lendária na mão, isso já conta bastante. A lendária espada Masamune. Agora imagine o seguinte: você abre um RPG da Square, a clássica Squaresoft, achando que vai encontrar uma espada normal e comete um pequeno erro, porque em algum momento do jogo ela aparece. A lendária Masamune. E não importa o jogo, pode ser antigo, novo, pixelado ou 3D, se tem Masamune você já sabe, ou é a melhor espada do jogo, ou alguém muito perigoso está usando. Agora perceba, a Masamune não é só uma espada, é praticamente um crossover ambulante. Ela aparece em vários jogos da Square, tipo Final Fantasy, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o nono, o Chrono Trigger e Chrono Cross e em Secret of Mana também. Ou seja, ela praticamente pediu carteira assinada na empresa e está em todos os jogos da Square. Mas vamos falar da versão mais famosa, aquela usada por Sephiroth em Final Fantasy VII. Aquilo ali não é espada, é um projeto de engenharia. Você olha e pensa, isso aí não entra nem no inventário. Mas o Sephiroth usa como se fosse um palito de dente. E o pior, ele usa com calma. Porque enquanto você está desesperado tentando sobreviver, ele está lá, pensando friamente em como vai matar o oponente. Ou se não vai matar, simplesmente causar um caos, um terror. Agora um ponto curioso é que a Masamune muda de jogo para jogo. Às vezes é a arma mais lendária, às vezes é um item secreto, às vezes é a melhor espada possível. E às vezes é só aquela que você nunca consegue pegar porque precisa derrotar um chefe impossível. Mas com certeza ela tem uma reputação fixa que é de poder. Porque não importa onde essa espada apareça, você já respeita antes mesmo de usar. E isso acontece porque a Square fez algo genial, transformou o nome em um símbolo.
Masamune virou sinônimo de poder, raridade, sofrimento para conseguir. E claro, estilo. Porque se tem uma coisa que a Masamune nunca perde é o estilo. Então no final das contas, a Masamune não é só famosa por causa de um jogo. Ela é famosa porque dominou vários tipos de jogo. Ela é o tipo ator que está em todo filme e você fala, pô, esse cara aí de novo? Então se tá aí de novo é importante, né? E é mesmo. Porque quando a Masamune aparece, você já sabe. Ou você vai ficar muito forte, ou alguém vai acabar com você com muita elegância e facilidade. E normalmente é a segunda opção. Eastside Green em Castlevania Symphony of the Night. Esse é você está jogando Castlevania, em específico aqui o Symphony of the Night, matando os bichinhos, sofrendo como todo mundo sofre, explorando cada canto do castelo, levando tapa de inimigo, né, normal. E aí alguém te fala, tem uma espada no jogo que é completamente quebrada. Você pensa, deve ser exagero. E pior que não é não, tá? Estamos falando aqui da Eastside Green, a arma que pega o conceito de equilíbrio e fala, isso aqui é opcional. Ela não leva isso a sério. Para conseguir, não é muito difícil. Você vai matar aquele bicho ali, ó, aquele com a cabeçona ali, que é o escumo, o chum, sei lá como é que pronuncia. Se você conseguir o drop, conseguir pegar essa espada, você tem a arma mais poderosa desse jogo. Ficou marcante e até hoje é falada, pois uma vez que você tem, o jogo muda completamente. Uma vez que você consegue essa espada, dropa ela e equipa, você não equipa só uma espada, você ativa o modo turbo do Alucard. A mecânica dessa espada é muito quebrada, o ataque dela é baixo, é apenas 36, só que a velocidade dela em si é absurda. Ela dá cerca de 30 ou mais golpes, né? Com um simples apertar de botão. E o alcance dela ele é bem mediano, mas é o suficiente para você conseguir derrotar qualquer inimigo ou chefe com facilidade. Quando você entra numa sala de inimigos, antes você tinha que estudar o padrão, pensar como o inimigo atacava, o que você deveria fazer e tudo mais. Depois que você consegue a espada, é só segurar o botão e acabou. Vida que segue. O jogo se torna praticamente você a andar, segurar o botão de ataque e tudo ao redor morrendo. Isso é bem fascinante. Foi muito marcante porque ela representa algo raro, né? Uma arma que oficialmente quebra o jogo, não é bom, não é trapaça, simplesmente algo que foi feito para ser desequilibrado dentro do jogo. Ela é ridiculamente forte, simples de usar e completamente justa para o jogo. Então, se você tiver paciência para farmar, vai fundo, porque no momento que ela dropar, você não está mais jogando Castlevania Symphony of the Night. Você virou o chefe final do jogo. E o castelo inteiro que precisa sobreviver a você. E aí? Curtiu o vídeo? Com certeza temos mais espadas épicas. Espadas que deram total sentido à história do jogo. A característica, a personalidade. Tudo que você imaginar. Deixe aí embaixo o seu comentário, curta e compartilha para ajudar a gente. E se você ficou aqui, o meu muito obrigado e valeu!